Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Feche seus olhos então. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Reconhecemos, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, tua glória, reconhecemos o Deus que nos guardou e tem nos guardado e que nos guardará, o Senhor que é presente, que reside em nós. Espírito de Deus, traz luz à palavra, traz inspiração, Senhor Deus, que possa arder no nosso coração aquilo que é do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu vou ministrar sobre sonhos. Muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, mas é possível acontecer isso na minha vida? É possível Deus agir na minha vida? É possível Deus realizar os sonhos que eu tenho no meu coração? E eu quero falar hoje sobre isso, e é totalmente oportuno, irmãos, porque hoje é o último domingo do ano, e muitas vezes nós temos a expectativa de sempre começarmos o ano bem, mas nós esquecemos que tão bom quanto começar é terminar. Muitas vezes e muitos problemas e muitas circunstâncias na nossa vida são geradas não é pelo começo, é como nós não sabemos encerrar alguns processos na nossa vida, e aí a gente fica levando aquilo adiante. Então a questão não é somente começar, a questão importante é como que você encerra alguns processos na sua vida. E muita coisa na nossa vida nós não conseguimos encerrar, porque às vezes nós temos receio, ou porque nós temos medo, ou porque nós temos dúvidas. A questão é, irmãos, nunca deixe as coisas pela metade, encerre. Se um relacionamento você acha que não é bom, encerre. Se você começou a fazer um curso, encerre. Não aborte os processos da sua vida. Aprenda então a consumar, a estar encerrado. Tão importante também quanto Jesus veio ao mundo como uma criança, como o pastor Marcelo ministrou domingo passado, mas também teve um processo completo, aonde ele diz: está consumado, eu encerrei, eu cumpri o propósito, eu concluí o que Deus tem para a minha vida. Então, meu irmão, eu quero te ensinar nesses dias a você rever algumas coisas que aconteceram nesse ano de 2015, fazer avaliações se não tem coisas que estão abertas na sua vida que você precisa encerrar, conversas que você precisa colocar o ponto final. Mas tem às vezes questões que nós deixamos reticências. Não, depois eu vejo, depois eu falo, depois eu busco. Não, irmãos, esse é o tempo oportuno. Aprenda a concluir tudo aquilo que teve início na sua vida. É importante, porque quando você encerra algo, é a oportunidade de você então recomeçar algo diferente. Quando você conclui algo, expectativas novas daquilo que você vai começar diante de você. Na última reunião que eu tive com os pastores, eu falei muito sobre isso. Muitas vezes nós começamos o ano bem, mas nós não concluímos. Eu falei: olha, independente do êxito ou não do êxito, é necessário que você conclua, é necessário que você encerre, é necessário então que você seja uma pessoa que tenha começo, que tenha processo, mas que tenha final em qualquer coisa que você faça, amém? Glória a Deus. Então eu quero falar hoje sobre sonhos. Pastor, mas o que tem a ver encerrar um processo com sonhos? Muitas vezes nós abortamos sonhos na nossa vida, muitas vezes nós abandonamos sonhos no nosso coração. E aí eu quero começar lendo, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5. A palavra de Deus diz algo extremamente profundo e importante. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Que é importante mencionar então, irmãos, que o meu sonho
que os meus desejos, que as minhas expectativas não devem ser colocadas em homens, mas a minha expectativa, os meus sonhos, a minha conquista deve ser colocada em Deus. E a Bíblia fala: bendito o homem que confia no Senhor. E a Bíblia relata o que acontece com aquele que confia no Senhor: será como árvore plantada junto às águas, as suas raízes, elas alcançarão a água que dá o alimento, as suas raízes serão fortes e não terá medo quando vier o calor. O que Deus está falando aqui? Não temerá quando vier o tempo forte, não abalará o homem quando vier as crises. Mas é engraçado que nos versículos anteriores, os homens que confiam em homens, esses poderão morrer secos no deserto, sem água. Então o que o Senhor está dizendo? Os seus sonhos, sua expectativa, seu projeto de vida, o seu viver não é baseado em homens, mas é baseado em Cristo Jesus, que nos fortalece. Amém? Então eu quero começar falando sobre isso. Os seus sonhos, os desejos aí dentro, você tem colocado para que pessoas possam suprir, ou você tem colocado em Deus, que é Deus Todo-Poderoso? Se você tem colocado em homens, se você tem esperado em homens, se você tem confiado em homens, a Bíblia fala que certamente algo na sua vida vai acontecer, porque você não será saciado plenamente. Mas Deus fala: confia em mim, projeta em mim, sonha em mim, descansa em mim, porque eu sou o Senhor. Glória a Deus. Então eu quero começar falando: os seus sonhos, seus projetos, suas expectativas para 2016, 2017, 2100, é colocada em quem? Em Deus ou no homem? Homem é falho, homem é limitado, homem não tem esse poder, mas Cristo, Jesus, Senhor e Salvador, esse pode mudar a história da sua vida, esse pode restaurar os sonhos que você acha que você não tem mais. Glória a Deus. Jeremias 29 também, a palavra de Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que o Senhor está dizendo? Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, eu sei os projetos que eu tenho a seu respeito, eu sei os sonhos que eu sonhei para a sua vida, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso te dar. O Senhor está te falando: eu te conheço, meu filho, eu te conheço. Eu conheço o seu coração, eu conheço o seu desejo, então clama por mim, deseja por mim, espera por mim, crê em mim. O Senhor está te falando hoje, no último domingo do ano: crê em mim, meu filho, confia em mim, eu vou satisfazer os desejos do teu coração. Confia em mim, eu vou restaurar o que você perdeu. Crê em mim, confia em mim. Estou falando de Jesus te dizendo essas palavras: creia em mim e eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Deus é poderoso para isso, irmãos. Então, se você perdeu o sonho, eu estou aqui para falar: Deus restaura ele hoje em nome do Senhor Jesus. Se alguma coisa foi perdida, o Senhor hoje vai trazer e vai falar: eu te trouxe aqui, meu filho, eu estou te sustentando com mão forte aqui, eu estou te capacitando aqui, meu filho, eu estou falando coisas para você que você às vezes perdeu ao longo dos anos. Eu te trouxe hoje, nesse último domingo, nesse lugar, nos Estados Unidos, porque eu sou o restaurador daquilo que esteve no seu coração. Pastor, mas a chama acabou. O Senhor é a chama, Ele é a tocha, Ele é o Deus, Ele é o fogo. Então Ele vai restaurar o que está aí dentro, irmãos. Quantos creem nisso? Oh, meu Deus. Então eu quero começar falando para os irmãos. Jeremias, capítulo 1. Pastor, por que eu devo sonhar? Por que eu preciso acreditar? Porque o Senhor sonhou com você. A palavra de Deus diz:
Assim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O que Deus está falando? Antes que você viesse à existência, eu sonhei com um grande projeto de vida para a sua vida. Irmão, se Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, sonhou com você, projetou, te colocou para projetos maiores. Então Deus está falando, você também pode sonhar com coisas grandes, sim. Se você é fruto de um sonho de Deus, por que você acha que você não pode sonhar mais, meu irmão? Você não é fruto do acaso. Você foi moldado, você foi projetado, você foi arquitetado, você foi moldado. E Deus está te falando: eu tenho tantas coisas para você, eu tenho tantas coisas grandes para você. Por que você não sonha mais? Por que você tem medo de sonhar? Por que você tem medo de sonhar coisas grandes? Você sabe, irmãos, que nós vivemos ainda no tempo da graça, com o coração na lei. Nós achamos que nós não somos merecedores de sonhar coisas grandes. Sabe, Senhor, pode me dar qualquer coisa, porque estou satisfeito aqui. Nós nem pedimos mais. É tão interessante, filho, irmãos. Levei os meus filhos na Toys R Us. Vocês podem escolher um presente, mas estava dentro do meu budget. Irmãos, o Joshua queria até que o dono da Toys R Us passasse a escritura para ele. Ele queria tudo. E você acha que ele me pedia como? Ele já ia pegando e colocando no carrinho, e eu ia tirando à medida que ia andando. Quando você conhece o seu pai, você pede tudo para o seu pai. Quando você confia no amor do seu pai, você confia plenamente no seu pai. Porque nós confiamos na graça, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso e nós ficamos, parece que, constrangidos por conta das nossas limitações e das nossas falhas. Irmãos, Deus nos conhece antes mesmo da nossa existência. Ele conhece as nossas limitações, os nossos problemas, mas Deus está falando o que para nós? Sonha, pede-me as nações e eu te darei. Pede o que quiser. O Senhor está esperando então o que? Você sonhar e falar: Senhor, eu sonho porque o Senhor sonhou comigo. Eu te peço porque o Senhor, Deus me deu livre acesso. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater abrir-se-vos-á. A todo aquele que pede, recebe. A questão é que muitas vezes nós não pedimos. Nós achamos que devemos ser merecedores para poder ganhar alguma coisa. Nós achamos que precisamos ser bonzinhos para ganhar alguma coisa. Presta atenção, não é uma questão do que nós somos, é uma questão do que Ele é. É o que o Senhor é. Então pede, sonha, porque o Senhor sonhou com você, irmãos, e Ele sonhou coisas grandes, projetos grandes, conquistas grandes, porque isso honra a Deus. Sonhar grande honra a Deus, irmãos. Isso honra a Deus. Sofia não me pedia, simplesmente ia colocando no carrinho também, e eu ia tirando. Aí cheguei no Arthur: é o seguinte, filhão, seu presente vai ser mais caro, então você não pode pegar um presente na Toys R Us. Irmãos, não é que o menino ficou sem um presente da Toys R Us? E eu dei uma bateria para ele. Que os irmãos orem por mim. Mas ele pediu, na hora que eu falei o preço da bateria para ele, papai, você me ama? Eu falei: meu filho, mas por causa do preço da bateria, você acha que eu te amo independente? Ele falou: papai,
você me ama. Irmãos, se uma criança que não tem entendimento de muita coisa, ela pede tudo para o pai, por que você, que é alguém que Cristo vive em você, é bombardeado pela palavra de Deus, por que você não pede para o Senhor Jesus? Pede. Hoje é o dia que nós vamos pedir diante do Senhor, e nós vamos pedir coisas que nós temos a vergonha de pedir. Pastor, mas tem gente que tem vergonha de pedir? Tem gente que não pede nada grande para Deus, porque acha que Deus não vai te dar. Você não conhece o Deus da graça, você só conhece, parece que o Deus da lei. Quero te falar, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todo o pecado, toda a condenação, para que nós pudéssemos pedir, nos achegarmos e sermos salvos em o nome de Jesus. Então hoje nós vamos pedir e nós vamos sonhar. Pastor, mas tem planos que eu sonho e muitas vezes não acontece na minha vida. Olha, irmãos, Deus sabe o que é melhor para nós. Nós devemos então descobrir os planos que Deus tem para a nossa vida, que são muito melhor do que o que nós temos para nós mesmos. A palavra de Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Aí eu vou te ensinar uma coisa aqui agora, irmãos. O Senhor, Ele quer ser achado de vós, amém? Então quando o Senhor fala, me busca, deixa eu te falar, como é que Deus faz para você entender. Você já brincou com uma criança de pique-esconde? Já? Nunca brincou? Já? Então tá bom. Você já viu que a criança, quando ela fecha o olho, ela acha que ela desapareceu? Esconde. E aí ela fica com os olhos fechados, achando que... Deixa eu te falar, Jesus, Ele quer ser encontrado por nós, Ele quer ser revelado a nós, e Ele habita em nós. Então o Senhor está dizendo o seguinte, olha como é que Jesus faz. Quantos estão me vendo? É Jesus conosco. Você está vendo Ele, Ele quer ser achado de vós, Ele quer ser manifesto em você, Ele quer ser encontrado por você, Ele quer ser revelado a você. Ele não está num trono simplesmente com um raio na mão e uma barba branca querendo fulminar você, não. Ele quer se envolver com você, Ele quer ser íntimo de você. Então Deus quer ser encontrado por você, Ele quer se envolver com você. A questão é que muitas vezes é nós que queremos fugir da presença dEle, mas irmãos, Ele está diante de você, se revelando a você. Os irmãos estão me compreendendo? E aí então, pastor, o que você está dizendo? Ele tem tudo para você, você só tem agora que descobrir todo o projeto que Ele tem para você, todo o propósito que Ele tem para você, todos os sonhos que Ele tem para você, porque irmãos, Ele quer fazer realizar cada um dos sonhos. A questão é que nós às vezes confundimos coisas pessoais com coisas de Deus. Quantas pessoas falam, não, Deus me mandou, e Deus não mandou coisíssima nenhuma. Quantas vezes nós falamos, Deus falou comigo, e Deus não falou coisíssima nenhuma. Nós queremos fabricar as nossas realizações, querendo colocar que Deus falou e Deus não falou nada. Irmãos, descubra o que o Senhor tem para você, e você vai descobrir os propósitos do Senhor na sua vida. Descubra o que o Senhor, busque o Senhor. Pastor, mas é difícil. Não, é igual eu te disse, Ele está sendo visto. Basta você chegar nele, basta você falar, Senhor, revela os teus planos para mim, mostra os teus sonhos para mim, me mostra o caminho que eu devo caminhar. Senhor, eu quero descobrir os propósitos que o Senhor sonhou para mim, porque Deus sonhou coisas grandes para você. Então descubra o que está no coração de Deus, e você vai descobrir realizações grandes na sua vida. Não é simplesmente você querer algo e achar que Deus agora é Papai Noel que vai te trazer quando você quer. Presta atenção, nós vamos realizar os sonhos
que estão no coração do Senhor Jesus. Então descubra quais os sonhos que Deus tem para a sua vida. Amém? Pensamentos de paz, conquistas, vitórias. Deus tem algo para você, descobre então. Eu quero, irmãos, descobrir, porque a pior coisa que tem, talvez para o ser humano, é chegar no final da vida e olhar para trás e falar: poxa, tive tantas coisas que Deus teve para mim e eu não as realizei, eu não conquistei, eu não experimentei. Eu quero te falar hoje, no último domingo do ano, será que você experimentou todos os sonhos e projetos que Deus tinha para você em 2015? Será que você experimentou na totalidade, na plenitude, tudo? Pastor, então qual que foi o problema? Talvez é porque você não se apropriou do que está no coração do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus também continua dizendo: nossos sonhos e expectativas devem estar no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículo 31, o Senhor está nos dizendo aquilo que eu disse no início. Sua expectativa está em quem? Se forem homens, irmãos, sua expectativa vai viver frustrada. Porque homem é falho, mas se a sua expectativa estiver em Deus, eu quero te falar, irmãos, cada um dos seus sonhos se realizam. Cada um dos seus sonhos se realizam. Porque, irmão, você não está lidando com um qualquer, é com Deus Todo-Poderoso, que tem tudo nas suas mãos. Compreenda também o tempo do Senhor. A Bíblia diz: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nós às vezes queremos algo de Deus, mas nós não compreendemos o tempo de Deus. Nós queremos realizar os nossos sonhos, mas nós não entendemos os ciclos de Deus. E aí, irmãos, eu quero te falar, a vida de todo ser humano, ela é envolvida em um ciclo. Não tem como, irmãos, você pular ciclos na vida diante da sua vida. Sabe por quê? Todas as vezes que você queira abortar um ciclo, você tem que recomeçar de novo. Você já viu pessoas que de tempo em tempo ela vai indo bem, ela caminha bem, ela vai alcançando, ela vai crescendo, mas de repente ela mesmo para um processo na vida dela? Aí tem gente que acha que quando ela retoma diante do Senhor, ela volta na mesma posição para dar continuidade. Deixa eu te falar, com Deus não é assim. Nós retomamos um ciclo em Deus e recomeçamos de novo. Eu passo pelo processo de novo, e quando chegar aquela fase onde eu não respondi, é a oportunidade de você responder. Mas tem gente que nunca consegue romper daquela fase. Tem gente que nunca consegue seguir adiante e descobrir as coisas que o Senhor tem para a vida dela, porque ela abortou um processo. E todas as vezes que você aborta um processo, você tem que retomar no início, lá atrás, e recomeçar e ir até naquele ponto. Irmãos, eu vou te dizer, pastor, e para quem já passou desse ponto, respondeu, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que retomar de novo, porque a vida é um ciclo. Não tem como abortar ciclos na sua vida. A vida sua, ela é formada por ciclos, estações, seja o nome que você queira dar. A questão é, se você não responder em um momento, em uma fase, você vai ter que retomar lá atrás e recomeçar de novo. Tem gente que não está alcançando os sonhos de Deus, sabe por quê? Não é porque Deus não queira dar, mas é porque você abortou completamente aquilo que Deus tinha para a sua vida. Irmãos, eu não quero abortar nenhum projeto de Deus na minha vida. E eu sei que responder a Deus em algumas circunstâncias é complicado, não é fácil. Mas, irmãos, é um teste que todo mundo aqui vai ter que passar. É um ciclo que todo mundo vai ter que vencer. Muitas vezes, irmãos, os seus sonhos, esse tempo atrás eu vi uma foto, achei ótima. Sabe aquelas fotos de Facebook, onde tinha um cara, um minerador lá, está com uma picareta, cavando, e ele queria achar um diamante. Aí na hora que ele estava para dar o último passo, o último golpe, ele desiste. E aí o que ele faz? Volta e começa em um outro lugar, e começa de novo o processo. Talvez os sonhos da sua vida parou justamente no momento que você ia conquistá-lo.
no momento que você ia alcançá-lo. E posso te dizer uma coisa? Não é uma regra, mas muitas vezes, antes de ter uma realização e uma conquista, é o momento de maior crise na sua vida. Na hora que algo está para romper, quer ver casamento? Quantos vão se lembrar aqui? Lembra na época que estava funilando para chegar ao seu casamento, a quantidade de pressão e vontade de desistir que teve na época? Você estava para alcançar lá, algo estava para acontecer, aí veio aquele desânimo, veio aquela crise, veio aquela dúvida. Na hora que você está para realizar o seu sonho, pressões acontecem. No momento, irmãos, de maior crise, está perto dos seus sonhos. Quantos têm passado por crises aqui? Então eu quero te falar, está pertinho para você realizar grandes sonhos na sua vida. Pastor, como assim? Vou te explicar. É igual andar, já expliquei. Para andar, você tem que o quê? Desequilibrar o seu corpo. Para você tirar um pé do chão, para você andar, você vai desequilibrar o seu corpo para andar. Para você dar um próximo passo, você tem que desequilibrar o seu corpo para poder caminhar. Ou seja, para você avançar, você vai passar por instabilidades na sua vida. Para sonhos serem alcançados na sua vida, talvez vai vir muita pressão na sua vida. Já viu, a Bíblia fala, né, que existe uma glória maior na segunda casa. Pessoas que muitas vezes desistiram por conta da pressão, o Senhor está falando, olha, mas nessa segunda casa haverá então êxito, haverá glória. O Senhor está falando, olha, se você desistiu na primeira, não desista na segunda, porque tem algo grande que te espera. O que Deus está falando? Não desista nas instabilidades dos seus sonhos. Não desista nas instabilidades do que eu tenho para você. Na época de maior pressão, eu quero te falar, o diamante está lá na sua frente, não desiste não. Os sonhos estão lá, você está alcançando, meu amigo. Você vai parar agora, você vai abrir mão agora, a hora que você está alcançando. Mas tem gente que tem abortado esses processos. E aí o que acontece? Na hora que você está quase alcançando, você recomeça. E olha, irmãos, recomeço não é simples não, porque você fazer o que você já fez mais de uma vez é complicado. Mesmo que você não veja os seus sonhos, não ache que seja impossível. A palavra de Deus diz, o que é impossível pertence a Deus. Jeremias 32, 27. A palavra de Deus também diz, certamente tudo que for imprevisível e difícil demais para nós, Deus entrará com providência, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1, versículo 37. E os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, 27. Sabe o que o Senhor está falando? Não ache que existem impossíveis. Quantas vezes nós falamos, não pastor, isso é impossível. Não pastor, isso é impossível. Eu quero te falar, não é impossíveis para Deus. Irmãos, nem a morte, Marcos, é impossível para Deus. Porque onde a Tuca está, tem mais vida do que onde nós estamos. Não existe impossíveis para Deus. Não existe nada que seja impossível para Deus. Se não tem impossíveis para Deus, não há impossíveis para nós, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos nos apropriar então. A questão é, nós desistimos facilmente, irmãos. Nós abrimos mão facilmente. Nós abandonamos facilmente. Quero falar para você que está aqui. Se você está ouvindo essa palavra, Deus te trouxe hoje porque Ele vai restaurar sonhos que você achou que foram perdidos. Deus vai restaurar coisas que você jamais pensou que você teria de novo. Deus vai fazer, Deus vai confirmar promessas hoje. Deus vai confirmar chamados ministeriais hoje. Deus vai abrir portas para aquilo que você achou, não pastor, mas não é possível. Deixa eu te falar, não haverá impossíveis para Deus. Não há, pastor, você não sabe as coisas que eu quero e que eu sei que é projeto de Deus, irmão. Se é projeto de Deus, não haverá impossíveis.
E eu quero terminar falando: não ache que o seu sonho seja demasiadamente grande, o Senhor pode realizá-lo. A palavra de Deus diz, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmão, você sabe o que é pequeno? São os nossos sonhos, porque Deus é grande. Nós ainda não aprendemos a pedir coisas grandes. Por que nós não conseguimos pedir coisas grandes? Irmãos, quando você pede coisas grandes, você honra a Deus. Sabe por que você honra a Deus? Porque você demonstra que você confia plenamente em Deus. Nós achamos que honramos a Deus da seguinte maneira: olha só, olha aqui, olha a falsa humildade que nós temos. Jesus, pode me dar um carro velhinho? Sabe, Senhor, o que vem do Senhor eu estou satisfeito, Deus. Pode me dar esse carrinho velhinho? Senhor, pode ser uma casinha. Só uma casinha, Senhor, de um quarto, um banheiro. Não, pastor, mas eu já estou satisfeito. Irmãos, você pede o que você quiser. Eu quero pedir uma casa grande, um carro zero para Deus. Nossa, pastor, mas que arrogância. Não, eu conheço o Deus que eu tenho. É diferente. Ah não, pastor, mas o que é isso? Então você está falando só de coisas materiais? Não, você pode pedir o que você quiser, porque as coisas grandes que você pede, você honra a Deus grande. Há um Deus que é poderoso, mas nós achamos que simplicidade é essa falsa humildade, essa carcaça de religiosidade, como se isso agradasse a Deus. Deixa eu te falar, irmãos, pede, e o Senhor fala: pede-me as nações. Ele não falou pede-me a cidade. Ele não falou pede-me Pômpano. Ele não falou pede-me os Estados Unidos. Ele falou pede-me as nações. O que você tem pedido para Deus? Tem honrado? Até o seu pedido honra a Deus. Até o que você pede pode honrar a Deus ou não. Às vezes nós queremos pedir para Deus com base na gente. Eu vou pedir para Deus, mas eu não sou merecedor, Senhor. Aí a gente começa com aquele discurso: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas se o Senhor quiser, pode me abençoar, Deus, com aumento para $12 a hora do meu trabalho, Senhor. Eu sei que eu não mereço. Você não tem coragem nem para pedir para Deus de forma decente: Senhor, eu quero ser rico para abençoar a obra de Deus. Não, pastor, mas aí é muito para minha cabeça. Não, pedir para ficar rico aí é muito. Então tá bom, pede o que você quiser. Eu quero ter muito para poder abençoar essa obra. Eu quero. Não, Senhor, eu sei que eu não sou merecedor, mas se o Senhor quiser me curar, a gente não ora nem com fé. Se o Senhor quiser me curar, olha como é que a gente ora. Nós já declaramos a cura. Senhor, o Senhor levou sobre si. Eu quero essa cura em nome do Senhor Jesus. Nós não temos nem postura para pedir, nem fé para pedir nada, nem atitude para pedir nada, porque nós não sonhamos grandes, irmãos. Nós não pensamos grande. Pede-me as nações. Você acha que eu estou orando só para ir para um prédio novo? Quero ganhar as nações, irmãos. Quero sonhar os sonhos de Deus. Do jeito que você está hoje, sem se levantar. Qual foi a última vez que você pediu algo grande para Deus? Eu pedi um aumento no meu salário semana passada.
Eu pedi para Deus visitar minha família lá no Natal, para ver se eles convertem. Você não pede nem declarando: Senhor, a minha família toda se dobrará aos teus pés em nome de Jesus. Sabe, você passou a achar que é uma troca. Eu sou bonzinho e eu tenho. Os meus meninos, irmãos, independente do que eles fizeram naquele dia, eles me pedem o que eles têm no coração. Qualquer coisa. O Joshua pode ter quebrado o vidro do meu carro, que ele quebrou. A Sofia pode ter gritado o dia inteiro, porque ela gritou. E o Arthur? O Arthur ficou o dia inteiro pedindo para a Neneide, que é minha irmã, e fazendo chantagem emocional comigo. Mas na hora de pedir o que eles querem, eles não têm medo de pedir nada para mim. Por que você tem medo de pedir algo para Deus? Por que você está com medo de pedir algo grande para Jesus? Por que você está com medo de clamar pelo seu casamento? Por que você está com medo de clamar pela sua libertação? Por que você está com medo de clamar o seu ministério? Por que você está com medo de clamar pelos seus filhos? Por que você está inibido? Pede-me e eu te darei. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça, pessoal do louvor. O que você quer pedir para Jesus hoje? Quais são os sonhos que estão aí dentro? Quais são seus medos que você está aí pedindo, querendo que Deus faça? Fala para Jesus, pede para Deus retirar o seu medo, pede para Deus tirar sua dúvida, pede o que você quiser, pede para o Senhor para tirar essa dor que te incomoda. Pede o que você quiser. Pede pelos seus filhos. Pede pelo seu casamento. Pede pela sua vida. Sonha. Sonha. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos sonhar os teus sonhos, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, experimentar do Senhor, Jesus. Ó Espírito Santo, deixa eu contar alguns testemunhos. Quando eu e a Gisele nós fomos casar, acho que eu já contei isso. Quando nós fomos nos casar, nós, limitado com dinheiro, como a maioria dos casais quando vão casar, e a Gisele, eu não sei porquê lá, nós compramos, a gente foi numa banca de revista, e a gente comprou uma revista, e eu achei que eu comprei a revista do Nordeste, mas na verdade não era do Nordeste, eu comprei ali da região do Rio de Janeiro. E aí estamos folheando e tal, e a gente orando para a lua de mel, e nós orávamos toda sexta-feira e jejuávamos pelo casamento. Aí a gente folheando lá, a Gisele,
abriu numa página central da revista. Eu tinha que ter guardado essa revista. Irmãos, eu nunca vi algo tão verde com azul, não dava nem para definir a cor da água. E aí então, era Angra dos Reis. Aí ela falou: amor, a gente podia tanto ir para Angra dos Reis, irmãos. Eu tinha um Voyage 89. E eu tinha pensado em viajar no Voyage para o Nordeste, de Goiás para Voyage 89 para o Nordeste. Mas, irmãos, de Deus aí. Cada um sabe da sua conta bancária, eu sabia da minha. Irmãos, e ela: amor, a gente vai para Angra dos Reis. Eu falei: vai, não sei de que, não sei de que a gente vai. Angra dos Reis, eu nem sei, irmãos. E ela: então vamos orar. E nós oramos. Isso foi numa quarta-feira. Aí quando deu na sexta-feira, que é o dia que nós orávamos e jejuávamos, específico só para o casamento. Durante 8 meses a gente fez isso. Jejuava e orava toda sexta-feira só pelo casamento. Eu recebo uma ligação do pastor Marcelo. E ele fala: Márcio, queria te dar um presente. Eu falei: não precisa nem me ligar, só manda. E aí ele: não, é o seguinte, eu tenho um plano aqui que eu pago todo mês, e eu queria dar ele de presente para vocês. Você pode escolher qualquer lugar do Brasil para você viajar. Adivinha? Só que para Deus mostrar que era Ele que estava fazendo, o pastor Marcelo fala assim no telefone: Márcio, mas eu queria te recomendar um lugar. Angra dos Reis. Só eu e a Gisele sabia. Por que Jesus fez isso? Para mostrar que eu sou o Deus que me preocupo em realizar todos os seus sonhos. Eu sou o Deus que satisfaz os desejos do seu coração. Eu sou o Deus que traz um mimo para você. Eu sou esse Deus. O Arthur tinha uns 3 anos, 4 anos, e o Marco Túlio e a Maria foram fazer uma visita na minha casa, e eles levaram um presente para o Arthur. Na hora que o Arthur abriu o presente, nós havíamos orado um dia antes, porque o Arthur chegou em mim e falou: pai, me dá não é um avião no formato aquele da NASA. Falou: pai, me dá um desse. Eu falei: meu filho, vamos orar para Jesus nos dar. Quando ele pegou, o Arthur falou: papai, Jesus ouviu a minha oração. Isso é o mimo de Deus. Isso é Deus que ouve e Ele realiza os desejos do nosso coração. Isso é Deus presente. A Daiane, esposa do pastor Anderson, semana passada, uma crise financeira, aperto financeiro eles passando, e o Anderson lá em Seattle tendo que trabalhar nesses 30 dias para complementar a renda dele, ela trabalhando aqui e o Natal chegando, e a Gisele: vai para lá, vai para Seattle, da sua família está lá. Pastor, eu não tenho dinheiro. A Gisele orou, e no mesmo dia que a Gisele orou, a Daiane, o Natal ia ser no dia seguinte, era um dia antes, semana passada, chamou a filha dela, acho que tem 5 ou 6 anos, falou assim para a Karen: você acredita em milagre? Aí ela falou: eu nunca vi um, mãe. Eu não sei o que ela te esperava, né? E ela: nunca vi um, mãe. Ela falou: vamos orar para Jesus nos dar uma passagem para a gente ir para Seattle, para ficar com seu pai?
E elas oraram. Primeira ligação no dia seguinte que ela recebe: comprei as suas passagens para Seattle, pode vir. Quando ela chegou na filha, falou: minha filha, você lembra o que a gente orou ontem? Falou: a gente orou por um milagre. Na hora que ela mostrou para a filha: olha, nós ganhamos a passagem, a filha começou: mamãe, Jesus faz milagre. Irmãos, eu creio nesse Jesus. Eu não sei quais são seus sonhos, se são simples, se é só um mimo, se são coisas grandes, seja o que for, pede para Jesus. Eu gostaria que aqueles que querem pedir algo para Jesus, nesse último domingo do ano, viesse aqui à frente para a gente orar por você. Por tudo que você queira, qualquer coisa que você queira. Irmãos, o sonho é seu, pede, abre a sua boca, declara: Senhor, eu abençoo a minha descendência, eu abençoo a minha geração, eu abençoo os meus sonhos, eu creio, eu desejo, é o meu sonho, Senhor, eu creio que o Senhor me dará. Abre a sua boca, é uma cura, é um sonho, são seus filhos. Qual é o desejo do seu coração? Ora, pede para Deus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.